É o canto que acolhe pela gratidão, é a escolha mais certa de quem diz um não a qualquer violência. O céu é a decisão humana que fomenta o bem. É o sim, a gentileza sem olhar a quem. Para a consciência do céu, mais perto do que longe para caminhar. No passo e na coragem da superação, é resiliência. Presente e futuro de quem quer amar, a força das palavras de quem vai dizer amanhecer. O céu é o campo que acolhe pela gratidão, é a escolha mais certa de quem diz um não a qualquer violência. É a decisão humana que fomenta o bem. É o sim, a gentileza sem olhar a quem. Tá na consciência o céu, mais perto do que longe para caminhar. No passo, na coragem da superação, é resiliência. O céu é aqui.
intenção de continuar, sabe? Você é o farol da minha vida, a conciliação, a medida certa, o alimento e asa, incendiador que há reformador de alma, absolução, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Alcance a alegria.
Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos e manifestação fraterna aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa abençoada da cidade de Salvador, da Bahia, que disponibiliza essa palestra em modo virtual, uma vez que estamos limitados em função da pandemia viral que nos acomete a todos e que limita a nossa possibilidade de fazer as palestras presenciais em função de evitar as aglomerações de pessoas. É por essa razão que, nesse momento, o canal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, tanto quanto o canal Raciocínios Espíritas, estão disponibilizando essa palestra que era presencialmente agendada e que agora, nesse momento, está no modo virtual. A palavra parábola vem do verbete, aliás, de dois verbetes, para baleim, junção de dois verbetes gregos, que significa lançar ao lado, jogar ao lado. Parábola, portanto, tem a ver com essas junções, ou essa junção de duas palavras. Baleim, lançar, para, ao lado de. Portanto, literalmente traduzindo a parábola, é um recurso que se utiliza para, de maneira paralela, de maneira ao lado de, explicar a coisa de uma forma indireta, utilizando-se de outros recursos para tentar entender o assunto, sem que se utilize a linguagem frontal e direta, porque talvez a linguagem frontal e direta seja insuficiente e incapaz de explicar toda a dimensão do assunto. Porque a parábola é uma espécie de metáfora, é um estilo literário que utiliza símbolos, imagens e elementos figurativos, portanto metáforas, para, ao lado de maneira paralela, explicar as coisas de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, para tentar captar um ensinamento que esse ensinamento, ou tentar explicar uma abstração, e essa abstração é difícil de colocar em palavras diretas, e se a gente for tentar colocar em palavras diretas determinados assuntos muito abstratos e muito abrangentes, as palavras irão limitar, irão empobrecer o entendimento daquele assunto. Aquilo que as palavras não logram abranger e não logram contemplar, a metáfora consegue, de uma maneira muito mais rica, abranger e abraçar, sem limitar o assunto ou empobrecer o poder heurístico, o potencial de verdade, isso é, o poder que carrega a carga que carrega de verdade e de ensinamento de determinados assuntos. É por essa razão que a parábola é um desses estilos literários frequentes na tradição ao longo dos povos e ao longo das épocas. No passado, esteve presente especialmente na cultura oriental, graças à tradição oral presente na cultura oriental, que utilizava de metáforas, de imagens, de figuras de estilos que se servissem sempre de metáforas, de abstrações, para falar de temas muito abrangentes, muito profundos. Na Grécia, encontramos também recursos semelhantes de parábolas, especialmente na tradição da mitologia, em que aquelas figuras, aquelas histórias, aqueles folclores ou aquelas alegorias eram uma forma de tentar abranger assuntos muito abstratos, a tal ponto que Sigmund Freud, na psicanálise, e os grandes autores da psicanálise entenderam que a mitologia eram expressões metafóricas, eram imagens alegóricas para abarcar o inconsciente humano e para falar, explicar ou tentar explicar coisas muito difíceis de explicar em palavras e, através dessas metáforas, desses mitos, tentar explicar e entender a natureza humana, o psiquismo humano, o mundo psíquico e do inconsciente da criatura, muito complexo, aliás. Freud percebeu isso, Erich Fromm, Alfredo Adler, Carl Gustav Jung e os grandes teóricos da psicanálise se debruçaram sobre a mitologia para extrair dela a grande compreensão que a criatura humana tinha no passado na Grécia e ao longo da história a respeito do psiquismo humano, que é um tema muito complexo. No Oriente, entre os povos do Oriente, encontraremos também essas alegorias, essas metáforas presentes na tradição oral, como dissemos,
especialmente na tradição religiosa, onde os ensinamentos religiosos e também a cultura moral dos povos, a cultura civil, determinadas éticas, como é o caso da ética de Confúcio, a respeito da família, a respeito da tradição, era tudo isso ensinado de uma maneira oral. Primeiro, porque livro e escrito, para se conseguir, era um processo caro, inacessível à grande população, e era também penoso fazer uma cópia de um escrito, de um livro, porque tinha que se contratar um escrevente, um escriba, pedir para ele escrever, se houvesse qualquer erro tinha que voltar desde o início, o que era muito penoso. Por isso a tradição oriental era muito mais oral do que escrita, os koans. Ademais, as criaturas de maneira geral eram analfabetas, nem todas tinham acesso à cultura letrada, e por isso os koans, as fábulas, os folclores populares, os contos e crônicas, os ensinos que eram metafóricos eram ensinados de maneira oral. O objetivo da parábola é ir além da letra. A parábola sempre alcança além daquilo que está na letra, está no texto. Ensina alguma coisa que está além daquilo que está sendo dito. É por essa razão que a parábola, nesse sentido, se assemelha, naquela época e aos tempos atuais, à poesia, à música. Quando a gente pega uma poesia, música, a gente vê que tem o texto, tem a letra, mas tem a melodia, a harmonia, a poesia, os aspectos da arte que são colocados ali, que dão a ênfase. Então você ouve a música, você se emociona, tem trechos da música que te emocionam mais. Por quê? Porque tem o texto, mas tem também a melodia que carrega o texto com um poder maior, tem a poesia da própria letra, tem a harmonia da própria melodia e que traz, de alguma forma, um potencial maior, um discurso que vai além da palavra, além do texto. A música não é só o texto, por exemplo, embora a composição seja importante, você pode até cantar a composição, mas tem outras coisas que chegam, tem outros aspectos da mensagem que não é apenas o texto lido. A parábola se assemelha um pouco a isso, porque tem o texto, tem a história que é contada, mas tem aquilo que vai além do texto. Por isso que Jesus dizia que a sua mensagem teria que ser entendida em espírito e verdade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E é verdade que, em Jesus, as parábolas alcançam um nível espiritual, um nível de sabedoria, um nível de compreensão das coisas e de profundidade nos seus ensinamentos antes nunca imaginada. O gênero parábola, em Jesus, e Jesus utiliza das parábolas, a parábola em Jesus é elevada a tamanha categoria e tamanho nível de profundidade, de sabedoria, tanto de inteligência como de moralidade, de espiritualidade, que não há referências, nem antes nem depois dele, da prática de parábolas como ele o fez. Os estudiosos do Evangelho dizem que todo o Novo Testamento pode ser dividido em dois grandes eixos: o Sermão da Montanha, o momento em que ele falou no seu discurso mais direto, mais claro, mais explícito, claro entre aspas, né, mas uma linguagem mais frontal, o que causou embaraço em boa parte das pessoas, porque como era e tinha uma profundidade muito grande, o Sermão da Montanha é a síntese de tudo que ele falou, de todo o Evangelho, é a síntese, a substância mais preciosa de todos os ensinamentos dele, ali está resumido toda a proposta de Jesus. Então, é óbvio que a linguagem era direta, era frontal e muitas vezes gerava confusão e nem todas as pessoas entendiam aquilo, compreendiam em profundidade. Esse é o primeiro eixo do Novo Testamento. E o segundo eixo, as parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus parecem ser recortes do Sermão da Montanha para explicar todos aqueles aspectos do Sermão da Montanha de maneira mais detalhada, de maneira mais minuciosa, de maneira mais recortada. Cada parábola é como se fosse um aspecto do Sermão da Montanha que foi recortado para ser explicado, para ser esmiuçado, para ser colocado de maneira clara, a tal ponto que no Evangelho de Mateus há um diálogo de Jesus com os apóstolos em que um dos discípulos pergunta: por que a nós vós não falais por parábolas, mas ao povo falais por parábolas? E Jesus teria dito algo, segundo o texto, mais ou menos assim: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus e a eles não. Em linguagem interpretada por nós.
Ele queria dizer, vocês têm condição de entender o meu discurso de uma maneira direta, eu preciso equipar vocês do maior número de informações, mas a população, a massa, as pessoas em geral, dizer demais para elas é perturbar a massa e às vezes é contraproducente, é necessário ter cuidado no ministrar a quantidade de ensinamentos para não perturbar a população e para ir fazendo a população, as pessoas despertarem aos poucos. É necessário compreender a heterogeneidade. Jesus era um extraordinário comunicador, a heterogeneidade da população, o nível de consciência, de esclarecimento, de compreensão diferente. O público era heterogêneo, não era alto nível todo mundo, e havia diferenças, portanto, de compreensão e de condição, e ele tinha que passar um discurso que conseguisse contemplar todas as pessoas, abranger todas as pessoas. É por isso que as parábolas de Jesus, quando foram elaboradas, quando foram produzidas, eleva o gênero literário parábolas em um nível inalcançável, nunca mais alcançável. Tanto é que se você bota parábolas no Google, se você procura em algum livro parábolas, quase sempre esse termo está quase que associado a Jesus e ao Evangelho, como se Jesus e o Evangelho criassem parábolas. Não, o estilo já existia, as parábolas já existiam, mas a partir de Jesus, esse gênero vai assumir uma importância tão grande e vai ficar tão atrelado a Jesus e ao Evangelho, e vão ficar tão famosas as suas parábolas, que praticamente quando se fala em parábola, quando se pesquisa em parábola, quase que totalmente as referências, os textos, os links, os sites apontam para as parábolas do Evangelho, para as parábolas de Jesus. É como se Jesus absorvesse de tal forma as suas parábolas absorvessem de tal forma o gênero de parábolas e catalisasse tanto a atenção e se tornassem tão famosos e deslumbrasse tanto, mesmo a cultura não religiosa, que parábolas ficou quase que associado a Jesus e ao Evangelho quando a gente fala em parábolas. A verdade é que as parábolas de Jesus têm uma sabedoria de conseguir, numa linguagem simples, contar uma história, e dentro dessa história a gente tem várias camadas de entendimento, desde o texto básico, em que todo mundo que consegue ouvir a parábola e prestar atenção sai entendendo a lição básica, e tem elementos mais profundos que, a depender do nível de maturidade, de consciência, de compreensão e também de cultura religiosa, a pessoa podia penetrar mais e tentar absorver mais. O que significa dizer que a parábola era um recurso que ele utilizava para ter a sua mensagem acessível a todo mundo, a todas as pessoas. Olha que sabedoria do Cristo. Como ele lidava com as massas, muitas vezes, então ele contava parábolas porque todas as pessoas saíam, de alguma forma, acessando o ensinamento geral, o ensinamento básico, até porque eram histórias muito simples, utilizando elementos muito simples, elementos universais. O que ele utilizava? Dinheiro, moeda, que é um elemento que em qualquer época, em qualquer cultura, sempre houve a noção de dinheiro, de moeda. Pesca, peixe, agricultura, tudo isso que são elementos da sua época, elementos comuns da sua época. E o interessante notar é que, a depender do tipo de público com que Jesus lidava, ele contava uma parábola de acordo com as referências daquele público. Então, se ele lidava com pastores, ele falava de parábola de ovelha, de pastor, de rebanho. Se ele lidava com pescador, a parábola era de peixe, de pesca e assim por diante. Se ele lidava com comerciantes, a parábola era sobre dinheiro, talento, denário, sestécio, óbolo de viúva, comércio. Então, a depender, se ele lidava com o doutor da lei, ele falava uma parábola sobre a lei. Então, a depender do tipo de ouvinte, o tipo de interlocutor, o tipo de público que ele tinha, ele usava os recursos da perspectiva simbólica, dos referenciais intelectuais, dos referenciais de conhecimento das pessoas para poder, de alguma forma, ser mais compreendido e as suas lições serem compreensíveis. E como eram histórias simples e fáceis no texto, era fácil decorar a história. Era fácil lembrar da história. Era fácil guardar a memória daquela história, daquele conto. O que ficava impregnado na mente das pessoas, na memória das pessoas. E isso é interessante, é um recurso pedagógico dos mais sofisticados. A melhor forma, diz os melhores pedagogos, de contar e de ensinar ao aprendiz, ao educando, ao aluno, é através de metáforas, é através de símbolos, é através de histórias, que catalisa mais a atenção e, partindo sempre do conhecido, do referencial teórico
histórico e intelectual do outro, do nível de bagagem do outro, para aquilo que é desconhecido. Você parte de elementos que ele conhece, que ele se identifica, para elementos que ele não conhece. Jesus fazia isso na parábola de maneira extraordinária, demonstrando uma maestria na comunicação, na retórica, na oratória, na semiótica, no uso da linguagem por excelência. Ele era especialista nisso. E através das parábolas, os contos, ele colocava na mente das pessoas aquelas imagens. E como era história simples, repito, era fácil de ser decoradas e mais tarde transmitidas às outras pessoas. Mas por detrás daquelas histórias simples, daquelas histórias gerais, daquelas histórias aparentemente até banais, haviam ali elementos profundos. Jesus conseguia ensinar as leis espirituais, ensinar a ética do mundo espiritual, a ética cósmica, ensinar as leis que governam a vida do espírito através desses elementos. Ele ensinava as leis de Deus através dessas parábolas, utilizando elementos materiais, elementos do dia a dia. E é interessante pensar nisso, porque se você pega dinheiro, um elemento bem material, mas no dinheiro ele utiliza o dinheiro, o recurso do dinheiro, para falar de investimento, de doação, de empréstimo, de aplicar o recurso e depois receber os juros. Ora, com isso, ele fala de lei de causa e efeito, ele fala de espiritualidade, ele fala de empréstimo, ele fala de doação, ele está falando de recurso, ele está utilizando os elementos do comércio para falar dos recursos espirituais, débito, crédito, investimento, empréstimo. Ele utiliza esses elementos para falar de coisas espirituais, o que ocorre no mundo material, no comércio, e o indivíduo é chamado a isso, para viver essas coisas, para aprender a raciocinar em termos ali do comércio, do investimento, da gestão do recurso, para depois, a partir daí, entender a gestão dos recursos espirituais. Quando ele fala de pesca, de pescar, de jogar rede, de trabalhar o peixe, quando ele fala da agricultura, de plantar e colher, de semear e colher, de jogar semente, depois a árvore, ele está falando de coisas materiais para, a partir desse texto, a partir desses elementos conhecidos, falar das coisas espirituais, do plantio espiritual, do semear e colher espiritualmente, do plantar e depois colher, da semente que a gente produz e a gente mais tarde frutifica espiritualmente. Então, assim, em todas as parábolas, ele parte do básico ao profundo. E é por isso que nós temos níveis de consciência diferentes penetrando mais ou menos as parábolas, porque cada parábola daquela, ao longo dos tempos, continua sendo cada vez atual. Porque toda vez que a gente lê essa parábola, tem o texto, a linguagem, mas tem o espírito do texto, o espírito da letra. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, e tantos outros vão dizer que as parábolas também foram uma ideia genial de preservar o ensinamento dele das futuras adulterações. Porque através daquelas parábolas, se contando uma história, era difícil adulterar o texto. Porque pode-se adulterar uma frase, uma vírgula, num texto do Evangelho. Mas se a gente for mudar qualquer detalhe, qualquer coisa de uma história, a história perde sentido. E às vezes aquelas histórias passaram despercebidas e desconsideradas da mente medieval, especialmente da mente medieval interesseira que tentava adulterar os textos ao seu sabor e aos seus interesses políticos, financeiros, ao longo das épocas, viam naquelas histórias uma importância quase nenhuma e passava e não tocava naquelas histórias. E ao não tocar naquelas histórias, o conteúdo do Evangelho foi sendo preservado ao longo dos tempos. Allan Kardec, em A Gênese, vai escrever que o maior milagre de Jesus, ele fala isso, o maior milagre de Jesus na sua vida messiânica, na sua atuação, no seu messianato, não foi nenhuma cura, não foi nenhum prodígio paranormal, porque se nós observarmos ao longo dos tempos, outros paranormais, outros indivíduos especiais ao longo das histórias, outras pessoas bem dotadas do ponto de vista psíquico, produziram fenômenos paranormais muito semelhantes. Não vou aqui parar para ficar citando, porque seria exaustivo, mas temos exemplos claros na história de pessoas que produziram fenômenos prodigiosos. No entanto, diz Allan Kardec, o maior milagre de Jesus foi ter pregado uma doutrina durante 3 anos, dos 30 aos 33, segundo alguns autores, o cálculo mais exato é dos
são 2 anos e 8 meses, enfim, como se queira. Pregou uma doutrina durante muito pouco tempo na Palestina, entre galileus, que eram pessoas sem importância, mesmo no mundo judaico, pessoas desconsideradas, que passou desconsiderado da sua época, que foi crucificado, cujo movimento não era conhecido, era ignorado pelos grandes centros culturais e políticos, era ignorado aquele movimento de cristão, pessoas analfabetas, pessoas sem importância nenhuma, sem fama nenhuma, e desconhecidos em boa parte do Império Romano, da Grécia, dos grandes centros de poder, e 2000 anos depois é uma doutrina e é um conteúdo dos mais arrebatadores e dos mais instigantes da humanidade. Tudo daria, diz Allan Kardec, para Jesus ser lembrado hoje como se lembra de Platão, de Aristóteles, como se lembra de algum pensador dessa natureza, muito nobre, aliás, mas que não tem a importância que ele tem. Tudo daria para ter esse tipo de compreensão. Ou então a sua doutrina ser abafada na antiga Palestina e a gente nem conhecer boa parte dos seus conteúdos. Bem, o nosso tema é a parábola da vinha, ou parábola dos trabalhadores da vinha. São vários nomes que essa parábola tem. Estamos diante do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, parábola dos trabalhadores da vinha, também chamado parábola da vinha, ou parábola dos trabalhadores da última hora, também parábola do empregador generoso, parábola dos trabalhadores apenas, ou parábola das diversas horas. Há vários nomes. Por quê? Porque a verdade, a rigor, é uma coisa importante para quem estuda o Evangelho saber. A rigor, quando a gente pega os Evangelhos e tem esses títulos, os títulos não estão presentes nos textos mais antigos. Nos textos mais antigos que a gente tem, em grego, dos evangelhos, não tem o título assim. Esses títulos foi sendo dado pelos tradutores. Então, no caso dessa parábola, tem parábola dos trabalhadores da última hora, parábola dos trabalhadores da vinha, parábola do empregador generoso, parábola das diversas horas, parábola dos trabalhadores. Cada autor deu aí um sentido específico a essa parábola. Bem, o texto está no Evangelho de Mateus e eu peço licença para ler. O texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida, os que tinham sido contratados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16.
Uma coisa importante a dizer é que só está presente no texto de Mateus. Nenhum outro texto do Evangelho encontra-se essa parábola. E é importante ressaltar uma coisa. No Evangelho de Mateus, a gente tem ali a preocupação de Mateus de organizar o texto de uma maneira rigorosa, porque Mateus escreve um evangelho para os seus irmãos judeus, os irmãos de raça, os hebreus de maneira geral, para mostrar e convencer aos seus irmãos de raça que Jesus era o Messias. Portanto, é um evangelho muito em cima da lei, é um evangelho que faz conexões e arranjos o tempo todo com o Antigo Testamento. O tempo todo Mateus força a coisa para conectar Jesus com os grandes profetas e para dizer que Jesus estava acima dos profetas. Em alguns momentos, parece que Mateus quer conectar mesmo Jesus como um novo Moisés, ou às vezes um novo Adão, e assim por diante, ou seja, um novo modelo de homem. Essa é a ideia, né? Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o Sermão da Montanha. Moisés passa 40 anos no êxodo, no deserto, até chegar na Terra Prometida. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, e sendo tentado simbolicamente pelo diabo. Moisés escolhe 12 representantes das 12 tribos, Jesus escolhe 12 apóstolos. Moisés escolhe 72 juízes do Sinédrio, Jesus escolhe 72 colaboradores mais tarde, numa mensagem aí mais ampla para além dos apóstolos. Então é como se Mateus o tempo todo estivesse conectando, né, Jesus com o Antigo Testamento. E é interessante notar essas alusões, por isso que Mateus escreve determinados trechos que interessam ao povo judeu. No caso em pauta, estamos falando de um texto e de um ensinamento que o judeu da época deve ter compreendido muito bem, porque fazia parte dos elementos culturais e da prática trabalhista da época dos judeus. Primeiro, a ideia do denário ser um valor que era pago ao judeu, que é o valor do dia de trabalho. Normalmente se estabelecia ali, portanto, o valor do dia. Daí cada trabalhador ser chamado em cada hora espanta o judeu, porque o trabalhador que era chamado na última hora ia trabalhar muito menos e ia receber também um denário, que é o valor da diária, digamos assim. Né? E há vários elementos culturais que a gente precisa entender desse texto. Primeiro, há uma alusão clara ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há a menção, especialmente no capítulo 26 de Levítico, a gente tem lá a partir do versículo 4, mas especialmente o versículo 9, fazendo uma alusão específica aí a uma colocação que Levítico faz de que Deus, e aí Deus começa a falar que chamarei vocês para trabalhar na vinha de Deus, e ofertarei isso e aquilo, os recursos, etc. E vos farei frutificar e multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Está presente no versículo 9 do capítulo 26. Ele começa a falar sobre a vinha, a vindima, etc. E aí termina assim, prometendo a recompensa, portanto, um salário. E essa tradição do capítulo 26 de Levítico faz uma alusão a uma tradição judaica que era ensinado oralmente pelos rabinos e que havia, segundo os estudiosos, inclusive o autor e teólogo Rash, do século XII aproximadamente, né, da Idade Média, que ele faz uma colocação, um comentário sobre esse versículo, associando a parábola dos trabalhadores da vinha, afirmando que Jesus está fazendo uma alusão a essa parábola desse conto, porque havia um conto que dizia que Deus era uma espécie de rei que chamava o seu povo para estabelecer o seu reinado. Daí Jesus também utiliza em alguns momentos, né, parábolas em que o rei é o elemento central, designando, portanto, Deus como o próprio rei, estabelecendo o seu reinado, daí o reino dos céus. Né? Esse rei chamava os seus trabalhadores desde o começo e proporcionava trabalho. E mais tarde esse rei saía assalariando as pessoas e procurava especialmente aquele último, porque sempre sobrava um último trabalhador, aquele que trabalhou mais do que todo mundo, e ele chamava esse trabalhador para assalariar mais esse trabalhador, para dar uma quantia maior. Esse elemento é importante, né? O rei contrata trabalhadores, né, e paga sempre mais aquele que trabalhou. Por que é importante essa situação? Porque a parábola de Jesus é como se fizesse alusão a esse conto, mas Jesus reformula a parábola, altera a parábola com elementos importantes. Um deles é o seguinte: o elemento central
o personagem central da parábola não é um rei, é um pai de família. E isso é um detalhe que passa despercebido no texto de muita gente quando lê. É uma parábola que fala de assalariar os trabalhadores. Então é como se Jesus quer dizer que Deus é pai e que ele assalaria não conforme um monarca da terra, que assalaria às vezes de maneira injusta, de uma forma arbitrária, mas ele assalaria como um pai de família. Uma outra coisa que é diferencial da outra parábola é que todos na outra parábola é chamado no mesmo período para trabalhar, e aquele que trabalha mais é mais assalariado. Jesus reformula isso. Cada trabalhador é chamado em 1 hora, e todos, ao cumprir o trabalho, recebem a mesma quantia, apesar de um ser chamado na primeira hora e outro ser chamado aí na 11ª hora, né? Ou seja, na penúltima hora, né? O salário era o mesmo e a parábola, portanto, fala que quantidade não é critério. Quantidade de trabalho não é critério. Esse é um dos primeiros ensinamentos, né? O fato do indivíduo trabalhar desde a primeira hora não quer dizer critério de que ele trabalhou bem. Às vezes o indivíduo passa 12 horas trabalhando e cumprindo um trabalho que outra pessoa faz o mesmo trabalho em 1 hora. No Antigo Testamento é muito comum aparecer a ideia de dia como sendo símbolo de ciclo, de evolução. A gente tem os 6 dias da criação em Gênesis de Moisés. Cada dia daquele é um ciclo maior. Allan Kardec examina isso em A Gênese. É um ciclo maior, é uma era. E em determinados trechos do Antigo Testamento vai mais além. Utiliza a expressão dia para falar da evolução terrestre, para falar da regeneração do mundo, da transformação do mundo para melhor. Em um dia, daí a ideia do o dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Tem essa expressão também no Antigo Testamento. Ora, uma coisa importante aqui para lembrar é que todas as parábolas de Jesus, se não todas, se eu estou esquecendo de alguma, pelo menos a maioria, eu acredito que seja todas, mas se eu for conferir depois, eu posso ver se realmente eu estou acertando, mas tudo indica que são todas as parábolas de Jesus, que o tema da parábola é o reino dos céus. Ele começa a parábola quase sempre dizendo, o reino dos céus é semelhante a, e conta a parábola. O que significa dizer que o tema das parábolas é o reino dos céus. O tema da parábola é tentar explicar o reino dos céus. E o que é que seria o reino dos céus? É difícil explicar o reino dos céus naquela época, com aquela linguagem pobre e até grosseira, às pessoas, o que é que seria o reino dos céus? O judeu fazia uma ideia do que era o reino dos céus, que era Deus reinar. Mas ele fazia uma ideia material de que Deus, em algum momento, viria à terra, estabelecia um trono, sentaria nesse trono e reinaria como uma espécie de governo, uma espécie de estado político, né? Estabeleceria aí uma espécie de teocracia, onde o próprio Deus se sentaria no trono. Essa era a ideia que o judeu antigo fazia desse reino dos céus, que Deus estabeleceria o seu reinado, o seu Roland Rabá, o seu momento da Israel libertada, de Jerusalém libertada. E o povo judeu achava que ele, como povo especial, estaria naturalmente contemplado e preferido por Deus. Então essa era uma ideia mesquinha, material, porque o máximo de referência que o homem tinha naquela época era de um rei. O máximo que um homem poderia ser um rei, então Deus deveria ser um rei. Essa era a ideia, né? E Deus não trabalhava, é claro, porque os reis não trabalhavam, o trabalho era coisa de escravo. Veja a compreensão que existia naquele momento. Então, a gente tem que compreender que era difícil para Jesus, aliás, eu até diria que é difícil até hoje explicar o que é o reino dos céus. Porque o reino dos céus pode ser considerado aqui a iluminação espiritual da criatura. Essa é a ideia. Falando de maneira mais simples aí, a transcendência, a iluminação espiritual do ser humano e, por consequência, a regeneração do mundo. Isso que seria reino dos céus. Mateus, reino dos céus, porque era judeu, não falava o nome de Deus, então falava dos céus. Como Lucas era grego, não fala reino dos céus, fala reino de Deus. Há essa diferença, mas ambos se complementam. Como é que Jesus podia explicar isso? Falar que o reino dos céus estava fora, espiritualmente falando, era necessário buscar, era necessário sair de si, daí é transcendente, transcende a própria criatura, transcende o seu ego, é necessário buscar fora de si, é necessário que a criatura saia de si mesmo, ou seja, transcenda, e ao mesmo tempo que é transcendente, é imanente, está por dentro. Esses conceitos em filosofia, transcendente e imanente, são autoexcludentes.
Em geral, aquilo que é transcendente está fora, não é imanente. E aquilo que é imanente está dentro, não é transcendente. O reino dos céus é as duas coisas, é imanente e é transcendente. Como explicar isso para a população daquela época? Era muito difícil. Então, ele utilizava parábolas para tentar definir isso e, de acordo com a mentalidade ou o nível de consciência, a pessoa ia penetrar em camadas mais profundas ou em camadas mais suaves do texto bíblico e do ensinamento, portanto, da sua parábola, né? O ensinamento parabólico que ele apresentava. Ora, vamos agora tentar examinar aqui algumas questões dessa parábola. Primeiro, na Palestina antiga, havia verdadeiras praças onde trabalhadores ficavam ali, especialmente na manhã, no amanhecer, né? No início da madrugada. Tanto é que diz no início da madrugada, não é de noite, não, é no amanhecer. Que o pai de família saiu para assalariar, e ficavam esses desempregados, como se fossem assim profissionais liberais, autônomos, né, diaristas, né, e que, a semelhança do que ocorre hoje com o carro, com o táxi, com o Uber, com o transporte, eles ficavam na praça esperando que alguém chegasse e contratasse os seus serviços, acionasse os seus serviços, né? E ali estabelecesse uma negociação a respeito do preço. Era uma praça de desempregados, havia oferta e procura, portanto, e ali mesmo, diz Carlos Torres Pastorino, havia negociação. O empregador normalmente oferecia um preço bem menor do que ele gostaria de pagar, e o empregado também, o funcionário, colocaria um preço bem maior do que ele imagina que iria receber. E é interessante que o texto diz, em determinado momento, que o pai de família, ao passar, foi chamar os seus trabalhadores e convencionou, e os estudiosos do texto bíblico vai dizer, se convencionou é porque foi consensual, eles acordaram. Foi de mútuo acordo aí o trabalho em tal hora, em tal hora e tal hora. E o texto é interessante que fala terceira hora, depois fala, se não me engano a memória, quinta hora, depois fala, terceira hora, depois fala sexta hora, sempre de 3 em 3, né? Depois fala nona hora, e depois fala 11ª hora, que é chamada 1ª hora. É importante dizer o seguinte, na época de Jesus, na época da antiga Palestina, os dias e as noites eram contados 12 horas e 12 horas, como acontece hoje. Só que os dias ocorriam de uma forma em que 0 horas, os dias começavam quando ficava claro. Então os dias eram contados a partir das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã para o judeu naquela época, já que a contagem e a referência era a lua e o sol, 6 horas da manhã é o equivalente a 0 horas nosso. Então o dia começava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era o equivalente a 0 horas. 18 horas, portanto 12 horas depois, 18 horas se considerava que o dia acabou. Às 18 horas. Daí Jesus, quando estava na cruz, e a vida física dele se prolongava, o soldado quebrou as pernas dele, enfiou a lança, porque estava chegando 18 horas da sexta-feira, e às 18 horas já era 0 horas do dia seguinte, aí seria equivalente a 0 horas de sábado, o sabá, e no sabá não se podia crucificar ninguém, não se podia executar ninguém. E por isso aceleraram a morte de Jesus, né, apressando a morte de Jesus, porque era sábado, inclusive em Jerusalém, era Páscoa judaica, né? Então, é interessante a gente pensar que havia, portanto, esses elementos. Daí o texto fala da terceira ordem, terceira hora, o pai de família saiu e começou a chamar os trabalhadores a partir da terceira hora. Terceira hora equivale a 9 horas da manhã. Aí depois saiu na sexta hora, chamou os trabalhadores aí deram conta do trabalho, e depois chamou mais trabalhador na sexta hora. E depois, sexta hora equivale a meio-dia. Depois, nona hora, que equivale a 3 horas da tarde, 15 horas nosso. E depois, na 1ª hora. 1ª hora é equivalente à 11ª hora, que é equivalente a 17 horas. Ou seja, a última hora. Daí alguns chamam de trabalhadores da última hora. O próprio Allan Kardec prefere adotar
Possivelmente ele adotou o texto bíblico de Saci, a tradução de Saci, que era o melhor que ele tinha na época, e talvez Saci colocasse no título Trabalhadores da Última Hora. Então, é importante considerar esses elementos, esses detalhes, né? E uma coisa interessante é o seguinte: na época se chamava trabalhadores, se contratava ali aquele número de trabalhadores e pronto. E o trabalhador vai dar conta do trabalho, vai dar conta aí da produção agrícola, né? Vai dar conta aí do trabalho no campo, que era uma das atividades mais gerais, mais conhecidas, mais comuns naquela época, era a atividade da pesca e a atividade do campo, da agricultura, e também o cultivo de ovelhas, de carneiro, né? Das carnes mais caras, né? Porque a carne do peixe era a carne mais barata para a população, né? O que não faltava na mesa das pessoas naquela época, mesmo aos pobres, era o trigo, não faltava, o peixe, que era a fonte de proteína mais barata, porque carneiro, etc., somente em ocasiões especiais, principalmente para as famílias pobres, de maneira geral, e o vinho, que é o elemento que está presente nessa parábola. O vinho, a produção do vinho e o cultivo do vinho era uma atividade muito comum, muito valorizada e muito presente na cultura da época. Jesus compara o reino dos céus a um trabalho na vinha. Uma das coisas que os estudiosos se perguntam é: a vinha era grande assim? Porque assim, parece que foi negligência. A princípio, quando a gente lê o texto literalmente, parece que foi negligência do pai de família. Ele chama trabalhadores e depois precisa chamar mais. Mas porque ele não contratou logo o número de trabalhadores de vez, como era comum na prática da época? Contratar logo o número de trabalhadores fechado, porque ele tem que voltar em outra hora e chamar outro trabalhador que pegaria o serviço já avançado em determinada hora e ali teria um número de horas menor, porque acabaria o dia e ele ia receber. Até chamar um trabalhador na última hora, 17 horas, que ia trabalhar só uma hora, e aí acabou o dia, ia receber a diária dele, conforme acordado, que era convencionalmente um denário. Aí a questão é: tudo em Jesus tem um fundamento, tem uma intenção. E as parábolas de Jesus, em alguns momentos, utilizam coisas assim exageradas. Parábola dos talentos, por exemplo, né, que utiliza um recurso financeiro absurdo, uma fortuna comunal para falar da dívida, né? E ele utiliza de propósito uma coisa exagerada para chamar a atenção das pessoas na época, né, para sensibilizar as pessoas na época, para chocar, porque não se tratava, ele estava utilizando um texto de trabalhar na vinha para falar de coisas mais importantes. Então, quando ele fala desse chamado várias vezes, o pai de família tem que sair, voltar para a praça, chamar, ele está chamando a atenção para duas coisas. Primeiro, a vinha era grande demais? Será que a vinha era tão grande, que precisava de mais trabalhador? Ou então, será que os trabalhadores que estavam na vinha não estavam dando conta? Aí você começa a entender que ele não está falando apenas de produção de vinho. Ele está utilizando esse enredo, esse texto, ele está utilizando esse formato, essa forma para falar de elementos espirituais profundos aí. E por isso a gente vai novamente dizer que o reino dos céus é comparado a uma produção de vinho. Todo o processo de produção do vinho é comparado ao reino dos céus. E aí a gente precisa aqui pensar como é que o vinho era produzido. Se plantava, se esperava e amadurecer a uva, depois se fazia e se esperava e se produzia ali o processo de fermentação, né? Elaborava o processo de fermentação, então a uva ia fermentando até assumir as características, as condições ideais, que aliás é um trabalho considerado muito delicado. Depois era retirado a uva fermentada e na época utilizado o lagar e era a uva então esmagada, né? Porque aí já tinha a seiva, portanto já tinha a bebida, né? o vinho ali já, né? A uva fermentada, e era, portanto, esmagada, né, nos pés para mais tarde ser colocada em recipiente. Aqui a gente tem um elemento importantíssimo que já é a primeira interpretação, a primeira consideração é o seguinte: os últimos momentos da produção do vinho são momentos de esmagamento.
São momentos, portanto, onde a uva é esmagado. Talvez não, certamente, é uma alusão de que o trabalho do espírito, ou o trabalho de aperfeiçoamento da alma, passa por vários processos. E a última hora, daí trabalhadores da última hora, a última hora é a hora do sofrimento. Que não há trabalho de iluminação sem também o período de sofrimento, que foi o que aconteceu com Jesus na cruz, as últimas horas, né? Então, o trabalho do sofrimento faz parte também da iluminação do espírito, e no final, o espírito, para se iluminar, precisa passar por um esmagamento simbólico da uva, que é o esmagamento do ego. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai receber dos espíritos a seguinte informação. No Prolegômenos, ele recebe a seguinte informação, os espíritos dizem isso para ele: porás no cabeçalho do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Olha que figura linda e uma pista que os espíritos deram a Allan Kardec e deram para nós, para a gente entender. O galho, portanto, da uva, o galho e o próprio bago da uva seria o corpo. O espírito estaria na seiva, portanto, entre o galho e a uva, portanto, aquela seiva, né, o líquido da uva. Portanto, o licor, chamado licor da uva. Algumas traduções têm o licor da uva, né, a seiva. O vinho que é produzido é a quintessenciação do espírito. Ou seja, de um lado a gente tem o corpo, né, do outro lado a gente tem o espírito, que é o líquido, né, e o trabalho de fermentação da uva é o trabalho de espiritualização, portanto, de iluminação, de burilamento espiritual. E o vinho é o espírito evoluído, é o espírito iluminado. É o processo de iluminação espiritual. O vinho representa a essência espiritual de todos nós. A essência divina, a centelha espiritual de todos nós desenvolvida, a produção do vinho. Por isso, a primeira colocação importante que eu compartilho aqui, que eu coloco aqui, e que é uma das primeiras considerações em termos de interpretação, é o seguinte: a última hora, nesse sentido, é a mais importante. A última hora é a mais importante, porque é a partir da última hora que se produz o vinho. É o produto final, é o momento final, é o vinho. Então a última hora é a mais importante. E aqui a gente pode fazer uma interpretação na nossa vida. Quantos de nós nadamos e morremos na praia? Quantos de nós vivemos construindo e de repente, nos últimos momentos, podemos vacilar e fracassar? Eu vejo recentemente Divaldo Franco falar isso várias vezes. Ele dizer que está com 92 anos, já caminhando para os 93 anos, e algumas pessoas, quando começam a elogiá-lo, idolatrá-lo, ele com sua humildade se esquiva e costuma dizer que ele precisa de orações, porque às vezes o indivíduo nada e morre antes de chegar na praia. Às vezes, nos últimos momentos, o indivíduo fracassa, o indivíduo perde a guerra, porque o importante não é perder pequenas batalhas, o importante é perder a guerra. As batalhas fazem parte do nosso caminho, algumas a gente vai vencer, outras a gente vai perder, mas o importante é não perder a guerra final. E quantas vezes, no final, depois de toda uma construção, o indivíduo cai, se equivoca, perde bons frutos, perde grandes oportunidades. Então a última hora, às vezes, é mais importante. É a mais importante, é o coroamento da missão, é a conclusão da sua existência. Então essa questão, esse elemento é dos mais importantes e é preciso a gente aqui considerar. Uma outra coisa é que toda pessoa que lê essa parábola normalmente vai dizer, mas que injustiça, aqueles que foram chamados primeiro e trabalharam lá o tempo todo, vão receber o mesmo salário que o último. Primeiro que a própria parábola explica que o valor acertado era aquele. Que o pai poderia ter até sido bom demais com os últimos, mas ele não foi injusto com os primeiros, porque o valor era o denário, era a diária. Se ele pagou a diária para aqueles que começaram e pagou a mesma diária para os últimos, não quer dizer que ele foi cruel com os primeiros. Porque o valor era aquele, ele apenas foi generoso, ao pé da letra falando, generoso com os últimos. Então, a princípio, parece injustiça. A segunda consideração, muito importante, é a seguinte, é que qualidade não é quantidade.
como nós falamos aqui, às vezes o indivíduo faz a mesma coisa em 1 hora, que leva para outras pessoas fazer em várias horas, em vários momentos, em vários minutos, em várias horas, em vários tempos, né? É no campo espiritual, porque a gente tem que levar agora para as expressões e para os conteúdos espirituais. No campo espiritual, aqui há uma lição clara, uma lição profunda, uma lição importante, que é essa ideia de que não é quantidade, como diz um amigo meu, se fosse quantidade de trabalho apenas, trabalho braçal, o umbral teria um monte de trabalhador e um monte de espírito evoluído. Não é só fazer as coisas, mas como fazer e que intensidade fazer. Quando você lê a obra de André Luiz, no livro Nosso Lar, você tem um bônus horas, né, que é uma espécie de moeda para, de alguma forma, classificar e considerar o nível de trabalho e de dedicação das pessoas, mas lá há o esclarecimento que a quantidade de bônus horas e o valor do bônus horas não é medido apenas pela quantidade de tempo disponibilizado ou a quantidade de trabalho braçal que é feito, mas a intensidade do sentimento que é colocado, o valor que é colocado, o nível de abnegação que aí pesa espiritualmente no bônus horas, né? A quantidade de abnegação, porque eu posso fazer um trabalho exterior, um trabalho braçal de maneira mal-humorada, de uma forma não envolvente, de uma forma até não caridosa. Eu posso dar uma cesta básica para alguém, xingando a pessoa, tratando mal a pessoa, ou eu posso fazer pouca coisa, mas com amor, com dedicação, com abnegação, e aquilo ser espiritualmente importante. É importante a gente considerar isso, e há exemplos na literatura mediúnica a esse respeito. Quantas vezes a gente vê no mundo espiritual relatos de pessoas que trabalharam muito, que ergueram creche, orfanato, que construíram um monte de obras, tudo isso muito válido e que gera méritos, mas muitas vezes fizeram isso e não consertaram o temperamento, não se melhoraram, não aproveitaram a obra que fizeram para se melhorar, para se iluminar com a obra que fizeram. A obra importante tem méritos, gera méritos na pessoa que se esforçou para isso, gera. Mas o importante não é o trabalho exterior. O reino dos céus é uma construção interna, é um aperfeiçoamento interior, é uma iluminação por dentro, é um trabalho que se constrói internamente. E a gente trabalha por fora para construir por dentro. Então é importante isso, porque a gente tem, por exemplo, exemplos de pessoas fantásticas, né? Quando a gente vê o Divaldo Franco, quando a gente vê pessoas abnegadas que construíram casas para crianças, ergueram escolas, etc. Mas vejam que esses missionários são considerados e são assim ovacionados, são admirados não apenas pela obra de fora, mas porque eles aproveitavam a obra de fora para construir por dentro. Irmã Dulce, Madre Teresa, à medida que elas iam construindo casas, enfermarias e assim por diante, elas iam construindo por fora para internalizar por dentro. A obra que elas estavam construindo era uma obra interior, à medida que elas faziam o trabalho de fora. O trabalho de fora era a experiência, era o exercício, era a oportunidade, era a chance que elas tinham para construir por dentro. Através do trabalho, o espírito se aperfeiçoa. Essa é a ideia. Então, eles faziam isso e construíam por dentro, cresciam espiritualmente. Chico Xavier foi extraordinário porque a obra que ele fez, à medida que ele ia fazendo a obra, ele ia se iluminando com a obra que ele fazia. Essa é a ideia, porque senão a gente vai considerar, do ponto de vista matemático e até de um sistema financeiro, uma quantidade de coisas que a gente faz como sendo sinônimo de espiritualidade. Aí a gente tem uma Teresa de Ávila, que viveu pouco, que não ergueu um orfanato, que não construiu uma casa, mas foi um dos espíritos mais iluminados que passaram pela Terra. O maior vulto espiritual da Idade Média depois de Francisco de Assis, Teresa de Ávila, que era, aliás, Maria de Madalena reencarnada, que não fez uma obra exterior significativa, mas o que ela fez por dentro dela, o que ela construiu por dentro nos relacionamentos. Quando a gente vê a obra de Emmanuel, Renúncia, a gente vê o espírito Alcione, um dos espíritos mais evoluídos que reencarnou, cuja tarefa não foi uma tarefa de construir igrejas, de revolucionar cidades, não, foi uma tarefa junto a um grupo familiar no qual ela reencarnou, para sensibilizar e tocar aquelas almas. E o que essa mulher se iluminou fazendo o que ela fez é uma coisa impressionante. Então é importante a gente pensar nisso, né? Esse trabalho exterior em função do interior. E isso tem a ver também com essa
parábola. Uma coisa e outra importante é o seguinte, é que às vezes a gente avança, e isso tem a ver com as horas, a gente avança muito rápido em 1 hora e outra pessoa avança, corre os mesmos passos em 12 horas. Essa linguagem de 12 horas, etc., a gente deve entender em termos de reencarnação. Exemplo, vou dar um exemplo conhecido. Saulo de Tarso, o futuro apóstolo Paulo, viveu naquela época entre fariseus, cometeu equívocos, cometeu erros. Quando ele despertou na estrada de Damasco, que ele mudou de vida, ele fez na mesma encarnação um avanço, ele fez uma corrida, ele pegou um carro de Fórmula 1 e guinou a vida dele espiritual, que tem muita gente da época dele, que viveu com ele, que nem cometeu os equívocos que ele cometeu, porque ele matou até gente, mas que ainda está penando quase que no mesmo nível evolutivo. Isso tem a ver com os trabalhadores da última hora, ou com a parábola dos trabalhadores da vinha. Então ele aproveitou aquela encarnação quando ele despertou, e o que ele fez em termos de salto espiritual, de evolução espiritual, é uma coisa impressionante. Então essa é uma consideração importante que a gente tem que fazer com relação a essa parábola. Uma outra coisa com relação a essa parábola é o seguinte, tem uma frase de Newton, que na verdade não é de Newton, é uma tradição cultural já antiga, mas Newton utilizou, que ele dizia o seguinte: eu só vi mais longe porque estava em cima de ombros de gigantes. Acredita-se que Newton estava falando de Kepler, que no século antes dele havia estabelecido uma série de cálculos matemáticos e teorias que ajudou ele a estruturar a sua física e as suas ideias maravilhosas, né? E outras pessoas ao longo da história repetiram essa ideia, né? Que eu só vi mais longe porque estive em cima de braços de gigantes. Tem até um quadro bonito, uma pintura bonita, que tem os profetas de Israel, gigantes, e tem os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, pequenos, só que nos ombros dos profetas Isaías, Elias, etc. E nos ombros desses profetas, eles viam muito mais. E o que é que eles viam? O Cristo, que os profetas não viram totalmente, né, porque estava embaixo. E eles, em cima do ombro dos profetas, viam. É um quadro muito bonito, uma pintura muito bonita, não lembro agora o nome, uma obra de arte muito bonita. Brahms, o famoso compositor alemão, né, que tinha uma admiração profunda por Beethoven, né, a ponto de recear e resistir a enfrentar o gênero das sinfonias, né, aquelas obras de orquestra, né? Porque o que Beethoven fez com as sinfonias, com as 9 sinfonias, depois na 9ª sinfonia, nenhum compositor, genericamente falando, arriscava fazer sinfonia, porque se acreditava, como o próprio Schubert dizia, que Beethoven já havia dito tudo, né? Que depois da 9ª sinfonia, quem é que arriscaria, né? Era a referência máxima, né? E Brahms, que embora fosse um gênio e compôs sonata, peça para piano solo, quarteto de cordas, obra de câmara, música sacra, 20 anos de carreira, e só depois de 20 anos de carreira ele começou a compor uma sinfonia. Ele resistia ao máximo por causa de Beethoven. E ele dizia: o que é que eu posso escrever quando eu olho para trás e vejo passos de um gigante? Ele se referia a Beethoven, embora fez uma obra maravilhosa, original. Ele admirava Beethoven, mas ele conseguia ter o seu estilo original, admirável. Ele se referia a Beethoven como uma grande influência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na ciência, na filosofia, na cultura, em várias situações, a gente hoje é privilegiado porque a gente olha para trás e tem tanta gente boa, tantos gênios, tantas pessoas importantes, né, que produziram tanto para a humanidade, que hoje a gente se beneficia disso para olhar nos ombros de gigantes. Isso no campo da ciência, quanta coisa a gente hoje tem de conforto, né, de benefícios, que foi fruto de sacrifícios de gerações passadas. Né? A gente tem isso na ciência, a gente tem isso na filosofia, na arte, e a gente tem isso também na espiritualidade. Então, no campo espiritual, é importante a gente olhar Moisés, porque tem gente que olha Moisés e fica criticando Moisés, mas Moisés também fazia parte de uma cultura. Tudo bem, ele matou alguém, mas depois ele foi o grande missionário que foi. É importante a gente também contextualizar o tempo que eles tinham, que embora fossem missionários, eles tinham recursos poucos comparado com os nossos recursos. A gente tem muito mais recursos, não obstante eles serem os missionários que foram. Então é importante a gente considerar isso, porque há duas posições aqui. Ou colocam eles de uma forma, como se a gente nunca tivesse condição de alcançar, né? Um missionário, etc., naquela época. Ou então coloca de outra forma, que mas era outra época, veja o que ele fez, etc. Por exemplo, Francisco de Assis. Ninguém duvida que era um espírito muito evoluído moralmente. Mas dentro da época dele, ele aplicava
flagelos nas costas, tudo indica que aplicava essas penas, né, rasgava as costas de flagício. Por quê? Porque era a cultura e contexto da Idade Média. Acredito eu que se Francisco reencarnasse hoje, eu não tenho dúvida que ele não utilizaria dessas práticas, mas o mais importante era a sua moralidade, né, a grandeza espiritual que ele tinha. E assim por diante. E agora a gente está caminhando para a conclusão nas considerações finais. E as considerações finais são as mais importantes. Ora, primeiro, é importante dizer que Kardec coloca uma nota sobre essa parábola, dizendo, nota de Kardec, dizendo assim, ler em conexão com esse texto a parábola do festim de bodas. E a parábola do festim de bodas fala de um casamento e o convite que o dono da festa faz para casar o filho, que é o próprio Jesus, né, o noivo da festa, que vai casar com a humanidade. Por isso que a noiva não aparece no texto, né? E convida várias pessoas e algumas não aceitam, não vão, e as outras aceitam, mas tem um que aceita, mas não tinha condição, ou seja, o traje de casamento. Qual é a comparação com essa parábola? Kardec foi muito inteligente. A parábola do festim de bodas fala de chamamento. Daí acaba dizendo muitos dos chamados, mas poucos escolhidos. Fala do chamamento. Na parábola dos trabalhadores, fala de trabalhadores. Ou seja, eles são chamados ao trabalho, mas eles já são trabalhadores. Eles vão ser assalariados. Em um lado está falando de chamamento para despertar, aqueles que despertam, aqueles que não despertam, aqueles que aceitam o convite e aqueles que não aceitam o convite. E outro são trabalhadores que já querem o convite. Ou seja, espiritualmente falando, já despertaram. Então a parábola dos trabalhadores é do trabalho, do serviço espiritual, do serviço divino. A parábola dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha, fala sobre a solidariedade das horas. É importante porque é um espírito de sequência. E aqui há duas questões, individual e coletiva. Primeiro, há um espírito de sequência da humanidade, como a gente falou. A gente recebe contribuição de humanidade de gerações passadas, mas há também um sentido individual. O próprio espírito herda dele mesmo as contribuições e onde ele parou, espiritualmente falando e evolutivamente falando. Há uma lição moral ecumênica nessa parábola. Qual é a lição moral ecumênica? É dizer o seguinte, os primeiros, aqueles que foram trabalhadores da primeira hora, foram judeus. Porque os judeus é aqueles que despertaram e que tinham já a vinha para trabalhar. Olha que coisa interessante. E ao serem chamados na vinha, trabalharam. Então essa é a primeira coisa. É uma lição moral, mas ecumênica. E aí o que é que Jesus quer dizer nessa parábola, nesse aspecto interpretativo? É que todos vão ser chamados, que os judeus foram chamados na primeira hora, mas Jesus está dando um ensinamento aos judeus dizendo que todos serão chamados, todos vão receber o mesmo salário e todos têm o mesmo valor na vinha. Olha que coisa interessante. A transformação moral é atemporal, a gente não sabe o tempo. Veja o exemplo que eu citei, Paulo de Tarso, né? Se transformou moralmente, aí o que é que ele usou no tempo? Então não é uma questão cronológica, né? A iluminação espiritual não é cronológica, não é uma questão de tempo, né? Então isso é importante a gente aqui considerar, ao mesmo tempo que cada um tem o seu tempo de despertar, né? Ao mesmo tempo tem uma lição de esperança muito bonita que é assim, mesmo na velhice, mesmo nas últimas horas, mesmo na encarnação, né? Você passou muito tempo perdendo tempo espiritualmente, ainda há tempo de você ir para a vinha. Ainda há tempo de você ir na última hora e trabalhar e também receber o mesmo salário. Há uma lição reencarnatória nesse sentido. Os primeiros trabalhadores podem ser considerados do ponto de vista espiritual, e aqui só a reencarnação do ponto de vista espírita para explicar. Os primeiros trabalhadores são espíritos que despertaram lá atrás, na primeira hora, foram chamados para a vinha, já estão à vinha e estão trabalhando até hoje. O que é que isso quer dizer? São espíritos velhos, repetentes, que estão continuando na vinha trabalhando porque estão se equivocando, estão fazendo o mesmo trabalho e ainda não conseguiram cumprir o trabalho. Essa é uma interpretação que só o Espiritismo consegue oferecer. Os últimos trabalhadores são espíritos mais novos, são espíritos até mais imaturos, são espíritos até mais recentes no despertar, mas ao despertar, trabalham na vinha e conclui o trabalho na última hora. E ao concluir o trabalho na última hora, recebe o mesmo salário. É porque os outros espíritos eram espíritos repetentes, que vinham reencarnando e levando mais tempo na vinha para chegar ao mesmo trabalho, para fazer o mesmo trabalho, para chegar à mesma conclusão. Então essa interpretação é muito bonita, é uma interpretação aí da doutrina espírita. É uma interpretação que vem dizer que a antiguidade não é mérito do ponto de vista espiritual e não é mérito do ponto de vista humano. Tem muita gente que acha assim, né? Até do ponto de vista espírita. Tem muito espírita que diz,
Eu tenho 30 anos no espiritismo e quando vai ver, às vezes tem 30 anos fazendo coisa errada. 30 anos reproduzindo equívocos e não melhorando. O que é que adianta você ter 30 anos de prática no centro espírita, prática mediúnica, e não conseguindo se renovar? A grande proposta do espiritismo é se renovar o tempo todo. Se você está 30 anos fazendo a mesma coisa, alguma coisa está errada. Porque durante 30 anos você não se renovou em nada, você não melhorou nada. A grande proposta é melhorar sempre. Então, porque se eu estou fazendo a mesma palestra há 30 anos, eu já estou ultrapassado. Porque muita coisa mudou. Então, é importante a gente considerar também essa condição, né? Essa condição, que é uma condição muito bonita. E aqui, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: com essa interpretação, a gente tem dois comentários finais. Primeiro, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte, que se o espírito da última hora, que trabalhou 1 hora, é o espírito que despertou e que trabalhou, que fez o trabalho mais rápido, isso significa que o judeu lá da época, por exemplo, Paulo, que eu citei, não é um trabalhador da primeira hora. Porque se fosse trabalhador da primeira hora, seria um espírito que estaria reencarnando até agora. Na lição ecumênica, na interpretação ecumênica, todos os judeus seriam os trabalhadores da primeira hora, porque foram chamados pela revelação espiritual naquela hora. E outros estão sendo chamados agora. Daí a interpretação espírita, que os espíritas seriam os trabalhadores da última hora, no sentido de que aqueles que estão despertando agora, pela primeira vez ao longo das encarnações, têm o espiritismo como recurso e podem receber o mesmo salário trabalhando na última hora, em vez daqueles que estão lá atrás e que trabalharam lá com Moisés, com os judeus lá. Mas do ponto de vista reencarnatório e espiritual, há muita gente daquela época que foi trabalhador da última hora. Por quê? Porque aproveitou aquela encarnação, como Saulo de Tarso, como Paulo, para evoluir espiritualmente, para avançar espiritualmente de tal forma que naquele período evoluiu. E muita gente contemporânea de Saulo, de Paulo, que vem reencarnando e vem trabalhando aí ao longo dos anos e não conseguiu ainda iluminação, não conseguiu ainda fazer o vinho, e até hoje volta de tal forma que são trabalhadores da primeira hora, porque estão demorando na vinha. Então essa lógica de interpretação espírita muda de maneira sensível a compreensão dessa parábola. Para concluir, eu gostaria de mencionar a saga do espírito Emmanuel, quando conta a sua história em Há 2000 anos. Diz Emmanuel, na obra 2000 anos, senador romano, e que viu Jesus passar, quando uma filha sua, Flávia Lentulha, nós sabemos que hoje Flávia era o próprio Chico Xavier reencarnado como sua filha, Flávia tinha um problema de saúde, a sua esposa pediu para que ele fosse ver o Messias, o profeta de Nazaré que passava. Públio não acreditava em nada, era romano, abraçado às suas tradições romanas, mas foi e ficou impactado com aquele homem. E Jesus com ele disse coisas, ele começou a tremer, ficou impactado e chegou a ficar de joelhos, como Saulo, que caiu do cavalo na estrada de Damasco. A mesma coisa, fenômenos muito parecidos. Públio se ajoelhou, chorava, não conseguia articular o pensamento. Jesus falou a ele, e entre as coisas falou: sua filha está curada em casa. Mas quero lhe dizer que mais importante do que a cura da sua filha é a iluminação do seu espírito agora. Quero lhe dizer que você tem uma grande oportunidade, é o pai de família chamando o trabalhador para trabalhar, para assalariá-lo. Quero dizer que você tem uma grande oportunidade de trabalhar agora, de vir até mim até agora, de renovar a sua vida, de modificar os seus propósitos de vida, mudar a sua panorâmica existencial agora. Eu diria até na minha linguagem, ser trabalhador da última hora. E é interessante que na parábola dos trabalhadores da última hora, os últimos trabalhadores da última hora são os assalariados primeiro, quando são chamados, né? Mas é interessante dizer que Jesus diz isso para Públio fica profundamente embaraçado e conclui dizendo: você tem duas escolhas, aceitar a minha proposta de iluminação agora e mudar de vida, ou aceitar o meu convite daqui a alguns milênios. Ele desmaiou. Acordou, cético, descrente, embora impactado. Voltou para casa, a filha estava curada, a esposa começou a aderir ao cristianismo, Lívia. Mais tarde a gente vai ver uma distância de Lívia em relação a ele, espiritualmente falando. E ele, orgulhoso, cético, vai negar e vai até ficar resistente em relação à proposta cristã. Públio Lentulus. E, antes de morrer, diz ele, em uma carta psicografada que Emmanuel psicografou para o Chico Xavier, ele vai dizer mais ou menos assim:
uma carta que inclusive Clóvis Tavares publicou em uma das suas obras. Ele vai dizer mais ou menos assim: antes de eu morrer, já quase cego, já com saudade da esposa que havia morrido e que eu não compreendi, eu vi o apóstolo Paulo passar. Troquei algumas palavras com ele e aquela figura especial me tocou profundamente, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueceria a figura inesquecível daquele homem, que era semelhante a mim, uma inteligência, que tinha poder, mas que tomou uma outra direção. Uma outra direção. E ao desencarnar, mais tarde eu vi Paulo de Tarso aqui no mundo espiritual, e ele é muito evoluído. E ele ficou dedicado no mundo espiritual a cuidar e a evangelizar de inteligências privilegiadas, desviadas do bem e desviadas do Cristo. Porque ele próprio, Saulo, foi assim. E eu, como senador romano, que perdi a oportunidade e fracassei, também fui assim. Jesus me havia dito, é pegar agora ou daqui a alguns milênios. E eu escolhi daqui a alguns milênios. 1500 anos depois, eu, reencarnando várias vezes ao longo dos séculos, consegui, de uma vez por todas, dar o exemplo que minha esposa Lívia e que, em sua proporção, Paulo de Tarso deu, como padre Manuel da Nóbrega, evangelizador, cristão venerando, dedicado ao bem, e quando, aqui chegando no Brasil, com alguns portugueses, algumas personalidades ilustres de Portugal, aqui na Bahia, inclusive, e mais tarde em outros estados, em outras regiões, ao chegar em São Paulo, ele, padre Manuel da Nóbrega, inspirado pelo próprio apóstolo Paulo no além, que se tornou o seu assessor espiritual, ao lado do amigo José Anchieta, funda a cidade de São Paulo. No dia que se comemora, não me lembro agora o dia, se é 25, 26 de janeiro ou fevereiro, funda a cidade de São Paulo, no dia que se comemora, na tradição católica, o aniversário, ou a conversão, aliás, de Paulo na estrada de Damasco a Jesus. E funda, portanto, a cidade de São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo, inspirado por ele. 1500 anos depois, ele preferiu ser um trabalhador da primeira hora, um trabalhador que demorava na vinha trabalhando e repetindo a experiência até conseguir a sua evangelização, a sua iluminação, a sua transcendência. É por isso que mais tarde ele escreve o livro A Caminho da Luz, que narra a trajetória dos povos e da cultura, porque a obra Caminho da Luz é uma espécie de estudo da parábola dos trabalhadores da vinha, porque fala de ciclos da humanidade e fala das várias horas, das várias raças, dos vários grupos de espíritos que mergulham na carne, vão sublimando, vão evoluindo, vão se espiritualizando, os vários trabalhadores às várias horas, das primeiras revelações até a doutrina espírita, estão ali colocados na obra A Caminho da Luz. Portanto, parábola de Jesus, trabalhadores da vinha ou trabalhadores da última hora, fala sobre essa possibilidade nossa do bem, essa possibilidade nossa que a gente está na vinha do Senhor. E que não importa a quantidade de horas que a gente coloca, mas a intensidade dos sentimentos. A gente vai se iluminar com a quantidade de sentimentos que a gente colocar. Vai ser a intensidade da nossa dedicação e do nosso bem que vai fazer a gente acelerar a nossa espiritualidade, ou vai fazer a gente ainda, porque espiritualmente não vai ser a quantidade de coisas que a gente fez matematicamente, mas o quanto a gente sentiu espiritualmente para evoluir cada vez mais. Muito obrigado, muita paz. Um abraço aos queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila.